Boa noite. São 44 as primeiras cidades históricas brasileiras contempladas com recursos do PAC para obras de recuperação e preservação. Olinda e Recife estão entre elas, além do arquipélago de Fernando de Noronha. O montante inicialmente destinado a Pernambuco gira em torno dos 170 milhões de reais. Como esses recursos serão aplicados? Quando começam as obras? Até que ponto o patrimônio histórico e cultural desses locais poderá ser substancialmente melhorado? O Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas é o tema de hoje do nosso programa. Participam do debate o superintendente em Pernambuco do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Frederico Almeida, e o secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda, Lucilo Varejão. Lembramos que você pode participar do programa, a gente quer muito que você participe do programa, enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Obras licitadas, o dinheiro está a caminho, quem faz o repasse das verbas, o IPHAN? Veja, nós estamos acordando, fazendo acordos de cooperação em todas as 3 cidades, todos os conjuntos históricos. Então, estamos fazendo acordo. Algumas obras, a maioria das obras vai ficar sob a responsabilidade de execução das prefeituras e algumas vão ficar diretamente pelo IPHAN, tá? Então, o repasse será feito pelo IPHAN, né, a partir do momento que nós façamos as licitações, então vai liberando os recursos através de termos de compromisso específicos para cada obra. Esses recursos, então, não são passados de uma vez só? Não, ele é feito à medida em que vai se executando e liberando as faturas e a execução da obra. Professor, falei em alguma coisa em torno de 170 milhões de reais para Pernambuco, para as 3 cidades, Olinda, Recife e para o arquipélago de Fernando de Noronha. Quanto compete a Olinda? Olinda fará jus a 61 milhões e 700 mil reais aproximadamente. Esse dinheiro, logicamente, será aplicado em 14 obras, não é, que serão realizadas. Desta 14, 12 sob a responsabilidade da Prefeitura de Olinda e 2 sob a responsabilidade do IPHAN. Quando o senhor fala 14 obras, cada obra dessa representa um projeto que foi contemplado pelo PAC, que foi aprovado? Exatamente. Olha, eu vou lhe fazer um rápido histórico. Quando o governo liberou dinheiro para o PAC, nós em Olinda, não é, juntamente com as demais cidades patrimônios que foram beneficiadas, em Brasília, todos acorreram em busca dessas verbas. Houve cidades que não tinham projetos, houve cidades que apresentou 1 ou 2 projetos. Olinda foi a única cidade que desembarcou em Brasília com 33 projetos prontos. 14 contemplados. Desses 33, nós fizemos algumas acomodações, chegamos então com a junção de um e o outro a 25. Desses 25, 14 projetos aprovados. Nós temos hoje uma grande reserva de projetos na cidade. O que nós não temos é recurso, mas estamos prontos a receber recurso do governo federal a qualquer momento, porque projeto para recuperar o nosso patrimônio nós temos. Quais os critérios que foram adotados para se chegar a essas 44 cidades que serão contempladas inicialmente e para se chegar à aprovação desses projetos? Olinda apresentou 33 e foi contemplada com 14. A primeira questão, o primeiro critério foi a questão de cidades patrimônio da humanidade. Cidades, conjuntos históricos que fazem parte do patrimônio da humanidade, como ele é importância mundial, tombada pela Unesco. Então, isso foi um primeiro. Outro foram capitais brasileiras que têm centros históricos tombados em nível federal e que apresentam problemas de riscos de monumentos.
Então, dentro desse critério, foram selecionadas 44. Nós temos um grande número de cidades, temos cerca de 150 cidades que têm patrimônio tombado em nível federal. Mas, nesse caso, a gente especificou pela questão do volume. Então, são 44 cidades que foram selecionadas, isso pelo IPHAN, e foram convidados todas essas para apresentar o que ele tinha e de importância. Então, foi feito todo um trabalho prévio de preparação e de consulta às prefeituras para que eles apresentarem as suas emergências e as suas necessidades básicas com as prefeituras que apresentaram os seus projetos. Não faz muito tempo, o Tribunal de Contas do Estado andou se colocando, denunciando as condições precárias do patrimônio histórico de Olinda. Me parece que o IPHAN contestou um pouco o que o Tribunal de Contas colocou. Qual é a situação hoje, real, precisa, objetivamente falando, do patrimônio histórico de Olinda? Veja, na realidade, o que houve foi uma infelicidade jornalística de um grande jornal daqui que estampou uma manchete bastante infeliz. Uma manchete para, talvez, vender jornais. Na realidade, o patrimônio de Olinda nunca correu esse risco de perder o título. Isto foi confirmado, tanto é que a Unesco declarou, eu tenho a documentação, em que a Unesco declara que nunca o patrimônio de Olinda esteve tão bem conservado como se encontra hoje. E esse é um testemunho não só da Unesco, como também é um testemunho do próprio IPHAN, que é um parceiro muito forte da cidade de Olinda. Agora, infelizmente, houve questões pessoais, alguém que insinuou, mandou uma carta para a imprensa, mandou uma carta para a Unesco, e a Unesco respondeu a esta carta, que partiu de um membro de um desses tribunais, e dizendo que Olinda nunca teve o patrimônio tão bem conservado. Tanto é que essa coisa depois foi desmentida em todas as mídias, e hoje Olinda está lá presente, com 14 projetos aprovados, lutando pelo seu patrimônio, e Olinda nunca esteve tão bela como está hoje. Eu não sei se a gente já pode mostrar as fotos de Olinda. A gente tem umas fotos e eu acho que essas fotos mostram exatamente esses locais que vão ser contemplados pelo PAC. Eu vou pedir para a gente ver as fotos daqui a pouquinho e aí eu queria, secretário, que o senhor fosse falando o estado de cada monumento desse e de que maneira ele vai ser revitalizado e quanto está orçado para cada monumento desse. Antes disso, a gente está falando de 170 milhões para Pernambuco, qual o valor total que o PAC está destinando para essas cidades históricas brasileiras, essas 44? Na realidade é 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 600 para as 44 cidades, E dentro desse, para todos esses projetos. Eu não me lembro quantos projetos são num todo. Sei que em Pernambuco são 14 em Olinda, 8 em Recife, 4 em Fernando de Noronha. Então, são projetos que já estão sendo estudados e priorizados conforme a sua necessidade de emergência e importância histórica para a cidade. A gente fala 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600. É muito, é pouco, é o bastante, é o necessário, é uma verba emergencial. O que significa esse dinheiro para essas cidades históricas nesse momento? Primeiro, para a área de patrimônio, eu acho que nunca tivemos assim, um tamanho recursos para a nossa área. Que ela é necessária, eu acho que ela é necessária sim. Se ela é suficiente, eu digo que não. A gente tem muitos trabalhos para se fazer.
né? Muito trabalho. Eu acho que a gente tem um processo contínuo de execução. Olinda está passando por um momento bom na área de preservação, mas isso não significa que elas não têm problemas. Tem problemas sérios de qualquer cidade. Qualquer cidade tem seus problemas e vai sempre ocorrer problemas. E Olinda tem mais um compromisso, quer dizer, a cidade de patrimônio também tem mais um compromisso, que é preservar o seu patrimônio, além de todos os problemas urbanos de uma cidade comum como qualquer outra. O IPHAN acompanha a situação do patrimônio de Olinda, por exemplo? Sim, nós temos um escritório técnico do IPHAN em Olinda. Por ser patrimônio da humanidade, o IPHAN, como política de preservação, todas as cidades patrimônio da humanidade têm um escritório específico para atender aquela comunidade ou aquele conjunto histórico patrimônio da humanidade. Então, nós temos lá um sistema de fiscalização, temos um escritório, temos lá técnicos, arquitetos, que dão esse suporte a não só a prefeitura. A prefeitura tem sido, ou tem sido um parceiro muito grande nessa área de fiscalização e acompanhamento do centro histórico, né? Vamos ver os monumentos de Olinda que vão ser beneficiados pelo PAC. Aí, secretário, o senhor vai dizendo o que é cada um deles. Esse é o Casarão Esse é o Casarão Hermann Lundring. Veja você. Que está desativado há muito tempo, né? O que há é o seguinte, houve um processo, juntamente, não é, a forma como a prefeitura adquiriu o imóvel, mas agora já está tudo totalmente resolvido. Nós conhecemos o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, não é? Onde a gente tem um espaço belíssimo, todo digitalizado. O projeto que nós temos para o Casarão Hermann Lundring diz respeito à Casa da Memória de Olinda. É lá que nós vamos ter uma espécie de museu, será um museu completamente diferente. Um museu onde vamos contar a história da cidade, a memória da cidade. Lá nós teremos os fatos, desde os índios, os caetés, os tabajaras, não é? A sua luta, a luta de Duarte Coelho, a presença holandesa, o incêndio da cidade, a recuperação da cidade pelos próprios moradores. Quer dizer, nós vamos ter aspectos, por exemplo, que dirão sobre as lutas libertárias nascidas em Olinda. Nós sabemos que o Seminário de Olinda foi um celeiro, não é, dos padres, leitores de Voltaire, de Diderot, precursores da Revolução Francesa, e os padres, lendo isso, foram um dos grandes mentores da nossa Revolução de 17. Quer dizer, o Casarão será realmente um museu que contará toda a memória da cidade de Olinda. Por que o Casarão ficou tanto tempo desativado? Olha, ele ficou desativado porque havia um problema de um processo vamos dizer, de aquisição por parte da prefeitura em relação aos antigos donos. Não é? Durante um período ficou cedido exatamente como um ambiente musical para ensaios de um determinado maestro, não é? Mas agora que tudo está totalmente legalizado, não é? Agora a prefeitura vai tocar isso aí, que será realmente um ponto, não é, de grande valia para a memória e para a história da cidade. Essa obra vai ser feita pela prefeitura, acompanhada pela prefeitura e não pelo IPHAN? Não. Vocês conseguem lembrar quanto especificamente vai ser investido aí no museu? Nós recebemos o valor total das obras. Ainda não temos o detalhamento de quanto custará cada obra em si. Inclusive, por quê? Porque alguns projetos ainda estão em andamento. Ainda estamos fazendo os complementares, ainda estamos analisando, outros projetos estão em andamento. Quer dizer, isso ainda vai haver a licitação e, logicamente, essa licitação haverá com o projeto já concluído. E, a partir daí, é que nós poderemos ter uma expectativa de quanto custará cada obra individual. No momento, nós temos apenas o montante geral das obras. Vamos ver os outros monumentos? Aí... O Fortim, chamado Fortim do Queijo, é assim? São Francisco. Uhum. Esse Fortim o Fortim de São Francisco, chamado Queijo por causa do seu formato na época, não é? Logicamente, é um monumento do século XVII,
nunca foi aquartelamento, era mais uma questão de defesa, e nós vamos fazer a conservação física dele, não é? Inclusive também do conteúdo, que tem canhões, e esses canhões serão recuperados. E todo o seu entorno, quer dizer, será uma obra de revitalização. Inclusive, esse Fortinho Verde faz parte de um conjunto, de um projeto passado maior, que foi a revitalização daquela área do Fortinho do Queijo, toda a área que ele foi urbanizada através do programa Monumenta, que é um programa também do Ministério da Cultura, que foi repassado junto com a Prefeitura e foi executado. Mas o Fortinho mesmo do Queijo, esse não foi ainda, vamos dizer, contemplado nesse projeto. E aí eu acho que é uma complementação de dessa revitalização que foi executada na Agora, o que eu quero dizer é que este entorno do Fortim, não é, que será todo revitalizado, lá nós vamos construir o que nós chamamos do mercado do peixe. O que é esse mercado do peixe que está exatamente no entorno desse Fortim? Nós teremos 15 boxes que vão, não é, vamos dizer, congregar todas aquelas peixarias que estão dispersas por Olinda. Além disso, nós teremos 4 boxes para vendas de condimentos, jornais, revistas, etc. e tal. Não é? Será um atrativo para o turista. Uma construção onde nós teremos 2 entradas, seja pela Rua do Sol, seja pela beira-mar. Agora, logicamente, a entrada principal para o lado do mar, porque ali nós dispomos de um vasto estacionamento. Lá dentro teremos um primeiro andar. Nesse primeiro andar teremos um magnífico restaurante voltado para o mar, panorâmico, onde o turista, o próprio morador, poderá adquirir o seu peixe e levar lá em cima, mandar prepará-lo e degustá-lo vendo a belíssima paisagem do Mar de Olinda. Prazos. Veja, nós estamos trabalhando com projetos executivos. Nós não queremos trabalhar com projeto básico. Então, por exemplo, este ano nós já pretendemos trabalhar iniciar o Mosteiro de São Bento, principalmente os bens móveis integrados. Em Recife, a gente já tem projetos executivos prontos na Igreja da Conceição dos Militares e a Igreja Matriz de Santo Antônio, que eu acho que a gente deve licitar ainda esse ano. Nós temos 3 anos para aplicar esses recursos. Tá? Então, uma parte vai ser ainda este ano, já vamos iniciar as obras e no primeiro semestre do próximo ano a gente vai fazer a maior parte dando partida disso, porque os projetos estão bastante adiantados. E a gente aí vai dar celeridade nessa questão do início. Faz parte do convênio Prefeitura-PAC um período no qual a Prefeitura se compromete a concluir, integrar aquela obra? São 3 anos que vão ser aplicados esses recursos. Olinda com 61 milhões, Recife com 78 milhões e Fernando Noronha com 30 milhões e 800. Então, esses são os valores básicos destinados a esses centros históricos. E eles, nesses 3 anos, teriam que ser aplicados e executados. Em 3 anos a gente está comendo peixe, então, lá no mercado. Sim. Então, porque obra a gente nunca pode prever. Basta um imprevisto, não é? Mas pelo cronograma, após iniciada a obra, nossa pretensão é que com 3 anos ela esteja concluída e entregue à população. Já está na minha agenda, hein? Peixe, daqui a 3 anos lá no mercado do peixe. Um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O PAC das cidades históricas é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós discutimos o PAC Cidades Históricas. Participam do programa o superintendente em Pernambuco do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Frederico Almeida, e o secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda, Lucilo Varejão. Quero saber qual é o diferencial do PAC em relação a programas similares anteriores. Alguns críticos do governo, entre eles o senador Aécio Neves, dizem que
PAC já foi lançado várias vezes, que começou a ser lançado pelo ex-presidente Lula e que nunca saiu do papel. Duas coisas. Se agora sai do papel, de fato, e o diferencial do PAC em relação aos programas anteriores similares. Você chegou a mencionar um agora. Um programa Monumenta, né? O programa Monumenta saiu do papel, tinha um prazo de duração de 10 anos, ele foi cumprido e foi executado. Em Olinda, realmente, foi também bastante contemplada, onde teve um progresso muito grande na execução. Então, ele teve 10 anos de execução e foi contemplado, e foi tanto Recife como Olinda, foram as duas cidades contempladas no Monumenta, no programa Monumenta. O PAC, eu acho que tem um diferencial exatamente por ter o PAC 2, né, que já vem corrigindo alguns problemas que aconteceu no negócio, principalmente a questão da elaboração dos projetos executivos. Eu acho que a gente vem se preparando para esse PAC, no caso do PAC das cidades históricas, desde 2009. Em 2009, nós iniciamos um planejamento, um trabalho de planejamento junto às cidades. Na realidade, a gente se prepara para participar do PAC para 8 cidades pernambucanas. Neste momento, só foram contempladas 3. Mas eram 8 cidades que a gente conjuntamente fizemos audiências públicas, tivemos participação da população, tivemos participação das prefeituras, e onde a gente acordou e listou esses projetos. E priorizamos esses projetos conforme isso. Então, a gente vem trabalhando com isso já há algum tempo. Então, nós temos preparando. Quando a Olinda fala que apresentou o maior número de projetos executivos ou de projetos já em andamento, isso é verdade, porque a gente vem se preparando. Então, acho que o diferencial de sair do papel é exatamente esse. A gente vem se preparando. E para receber recursos de tamanha ordem, eu acho que a gente tem que se preparar para saber executar. Então, é a nossa responsabilidade e desafio. Nós somos órgãos pequenos, eu estou falando em termos da estrutura, nunca recebemos esses recursos de tamanha ordem, mas estamos preparados para enfrentá-los. E juntos com as prefeituras e com os órgãos que possam nos ajudar, com certeza a gente conseguirá sair do papel. Todas essas cidades históricas, para cuidar do patrimônio, para reformar, para recuperar, elas precisam de verbas federais. Qual seria a situação de Olinda sem o PAC? Seria realmente impossível. Veja a situação. Olinda é um dos 5 menores municípios do Brasil, com uma população densa de quase 400 mil habitantes. Não tem uma única indústria que renda impostos. Uma grande redução do fundo de participação dos municípios e uma boa parcela, uma respeitável parcela de moradores que não pagam IPTU. Agora, não pagam por quê? A gente conhece casarões belíssimos ali de 1 milhão, 2 milhões, mas quando a gente atravessa um pouco mais afastado ou por detrás da PE15, a gente começa já a encontrar moradias modestas. E há uns anos atrás, eu me recordo que fizemos um levantamento no sítio histórico, há alguns anos, e confirmamos que a renda média familiar de um morador era de 2 salários mínimos. Quer dizer, com 2 salários mínimos, eu acredito que este trabalhador ele vai comer antes de tudo. Não é? Quer dizer, e nós não temos outra maneira como angariar recursos. Mas então, o pacto é realmente uma coisa importantíssima. Sem o governo federal, eu lhe digo, e sem o governo estadual, principalmente, que está muito mais próximo de nós, muitas das obras seriam impossíveis de sair do papel. De qualquer forma, Olinda não é mais uma cidade dormitório, como foi há alguns anos atrás. Tem um comércio forte. Olha, o comércio forte é a maneira de dizer. Esse nome dormitório, nós sabemos, foi um antigo jornalista aqui, que enciumado que Olinda, mas Olinda nunca foi uma cidade dormitório, nem no passado. Estou repetindo palavras do ex-prefeito Germano Coelho. Sim, mas ele mesmo dizia assim, que Olinda era uma cidade dormitório. O Germano sabe que por detrás se as janelas estão fechadas, por detrás de cada porta e janela daquela tem um artista pensando, trabalhando, escrevendo, pintando, fazendo o seu artesanato. Quer dizer, Olinda é uma cidade ativa, mas é uma cidade de pequeno comércio, de pequenas pousadas, pequenos restaurantes. Olinda não tem um shopping, vai ter um shopping agora. Este ano vai ser construído um imenso shopping naquele antigo quartel, não é, que pertenceu ao quartel do Exército da PE. Quer dizer, fora isso, é um comércio pequeníssimo.
Quer dizer, então, Olinda sofre com a arrecadação e o custo é altíssimo, é altíssimo. A minha pergunta agora é a seguinte, ainda que, claro, todo o patrimônio precise ser eventualmente recuperado, não faltam políticas de preservação e não é por isso que de tempos em tempos essas cidades precisam de recursos do governo federal, de montantes altos para garantir esse patrimônio? Não faltam políticas de preservação? Essa é a pergunta. Veja, é o seguinte, eu acho que a questão básica, eu acho que a política a gente tem construindo junto com a população, junto com a coisa, a política de preservação. Esse PAC da faz parte disso. Inclusive, estamos junto com esses recursos de 1 bilhão e 600, tem mais 300 milhões, que é recuperação de imóveis privados. O que é que significa isso? Dentro do PAC. Dentro do PAC. E isso o que é que vai acontecer? Pessoas privadas, proprietários de imóveis privados, vão poder solicitar um recurso de financiamento com juros quase zero, tá? E 25 anos para pagar, para recuperar o seu bem. Isso é exatamente um incentivo, e há outros incentivos, PRONAC, Programa Nacional de Cultura, Fundo Nacional de Cultura, existem outros caminhos que também podem ser, vamos dizer, acessados pelos proprietários. Eu acho que falta divulgação, eu acho que falta uma série de outras questões, porque o conhecimento de que existem programas que podem, vamos dizer, beneficiar o morador, o proprietário, e esses existem. Só que é muito difícil buscar, então fica muito dependente do poder público, principalmente o poder público federal. Então, existem programas, Monumenta, o PAC ou outros programas, mas existe sim, benefícios sim. Agora, as pessoas não sabem acessar ou têm alguma dificuldade, inclusive, de conhecer. Exato. Vamos ver os outros monumentos de Olinda que vão ser beneficiados pelo PAC? Aí é o Cine Teatro, Duarte né? Coelho. É o Cine Teatro Duarte Coelho. Esse cinema foi inaugurado em 1942, funcionou até mais ou menos 1980, depois foi iniciada uma obra, mas por falta de recursos parou. Então ele foi emparedado em alguns espaços e sempre houve uma luta muito grande para se conseguir recursos. E agora ele será beneficiado. Este cinema, depois de revitalizado, vai ter 267 lugares. Nós vamos ter também... Vai funcionar como cinema? Como cinema e teatro. Cinema e teatro. Teremos na parte posterior 2 camarins. Quem sabe você não participará da estreia disso aí, como a bela atriz que você é. Não é? 2 camarins. Nós teremos uma sala de multimídia, não é? De uma coisa completamente moderna, banheiros, uma bombonière que poderá atender não só o lado, não é, dos cursos, como também o próprio público de cinema. Enfim, é uma obra que também será, o projeto está nos finais, não é? Para que seja licitado e, em princípio, 3 anos de obra e nós teremos também ele em pleno funcionamento. Vamos ver o outro monumento. É o Largo de São João e Amparo. O Largo de São João e Amparo, exatamente. Bom, aí nós temos um projeto de revitalização, não é, do entorno. Obras de embutimento, de fiação, não é? Nós vamos ter também uma pequena recuperação ali da área dos jardins, a área de acessibilidade, quer dizer, todo esse entorno será refeito. A fiação do sítio histórico de Olinda hoje já é toda embutida, não? A gente está em processo, quer dizer, tem algumas áreas, pequenas áreas, como a Rua do Sol, a Rua de São Bento, a Rua de São Sebastião, essas já estão embutidas ou feito um tratamento exatamente de embutimento da energia, da fiação. Da fiação. Justamente que interfere bastante. E, infelizmente, Olinda ainda não tem essa coisa, mas é uma luta que a gente vem conseguindo. São recursos bastante expressivos e a gente ainda não conseguiu, nem através do PAC. Exato. Né?
E tem Tem PRONAC, previsão, Programa Nacional. tem possibilidade, Programa porque uma Nacional. cidade histórica, aquela fiação é horrível. Eu acho que a gente tem um projeto PRONAC que já está aprovado para que a gente possa fazer esse embutimento geral, mas isso já foi feito partes dele e não foi feito tudo porque o volume de recursos é bastante expressivo e aí dificulta a captação de recursos. Acho que a gente tem uma foto aqui do Bonfim que aparece a fiação. Exato. Também. Não é? O Bonfim é uma igrejinha que agora teve até um problema de estrutural, né, que está ali na Torre Cineira, e ele está contemplado no PAC das cidades históricas, sim, como um projeto, um dos emergenciais, né, necessários à sua preservação. A gente falou em 44 cidades, 15 capitais, se não me falha a memória. Muitas do Nordeste, Recife, João Pessoa, Natal, vá me corrigindo se eu errar, São Luís. São Luís, Salvador. Fortaleza tá não? Não, Fortaleza não. Tá? Outro conjunto, se eu não me engano, o Icol é Sobral, eu não sei dizer bem a coisa. Algumas cidades estão trabalhando, não são patrimônio da humanidade, mas tem imóveis em risco. Né? Então é isso que a gente foi contemplado para a questão da importância da importância histórica e o problema emergencial necessário. Esse foi o critério maior. Região Norte, Manaus e Belém? Manaus e Belém foram, sim. Belo Horizonte e Sudeste? Belo Horizonte, aí foram as três cidades patrimônio da humanidade, Diamantina, Ouro Preto e Congonhas foram contempladas. Rio Grande do Sul foi o Parque Nacional das Missões, né? Maranhão... Porto Alegre não? Porto Alegre não. Cuiabá? Outros, eu acho que... Cuiabá não, o Goiás Velho, Goiás Velho por ser patrimônio da humanidade. Tá? Rio de Janeiro também por ser patrimônio da humanidade na questão paisagística. Então, vários projetos foram contemplados lá, inclusive vários edifícios tombados, inclusive o Palácio Gustavo Capanema, que eu acho que é um dos grandes exemplares que precisava ser recuperado, é um exemplar da arquitetura modernista brasileira, que foi de 1935, um projeto de Lúcio Costa, que é emblemático no Rio de Janeiro e para a arquitetura brasileira. A gente tem também fotos do Recife. Mas antes de chamar Recife, se a gente ainda tiver alguma coisa de Olinda, eu gostaria de mostrar. Aqui é São Pedro. São Pedro. É outra igreja, monumento, que também foi contemplado no PAC, onde também caracterizando a questão da emergência. Eles estão precisando de problema sério, acho que na cobertura, tem problemas estruturais e que precisam ser atacados urgentemente. Então, essa emergência, ela foi bem levada em consideração, essa questão da necessidade emergente. Né? Temos mais fotos. Quantas igrejas? Aí é o Mosteiro de São Bento. São Bento. O Mosteiro de São Bento... São Pedro, Mosteiro de São Bento... O Mosteiro de São Bento é uma outra igreja que foi contemplado, por exemplo, há algum tempo atrás, o altar, que foi levado para Nova York, ela é conhecida muito por uma exposição do Guggenheim. O edifício todo vai ser contemplado, mas a gente deve atacar primeiramente a sacristia e a capela abacial, que seriam, vamos dizer, os problemas de bens móveis integrados, que são os bens artísticos, que precisam ser urgentemente atacados. O prédio da prefeitura também está contemplado? Também. O prédio da prefeitura. Aliás, será uma conclusão da obra, não é? Esse é um prédio do século XVII e que apresenta, não é, alguns problemas de acessibilidade que vão agora ser resolvidos, não é? E alguns problemas não é, finais da reforma que foi feita há alguns anos. Temos Olinda ainda? Aí, Monte, é o Largo do Monte. Essa é uma das igrejas mais antigas do Brasil, de 1535. Foi aí que a Ordem Beneditina se instalou. Não é? E será feito não apenas o trabalho na igreja, mas de todo esse entorno que será revitalizado. Os acessos, estacionamento, quer dizer, finalmente vai se dar uma condição especial para que o olindense ou o turista possa ter acesso ao monumento mais antigo de Pernambuco, praticamente. Eu creio que Igaraçu é que tem uma mais antiga do que Olinda. Acho que Igaraçu é a primeira do Brasil, Brasil, e depois né? é a Igreja do Monte, que é 1535.
Aí é aquela rua perto da prefeitura, ali é a rua da prefeitura? Exato, é a Rua de São Bento, Aham. não é? E o que é que vai ali é o acontecer arquivo. É o arquivo público. Ah, o arquivo tá. público. O arquivo público, aliás, é um dos monumentos, não é? Uma das casas mais tradicionais que nós temos e para nós tem uma grande valia, porque é lá que está toda a riqueza histórica documental da cidade, não é? E o prédio tem apresentado uma série de problemas de desgaste pelo tempo e agora, sendo contemplado, nós vamos revitalizá-lo porque ele é objeto muito de pesquisa e consulta, não é, por muitos historiadores e interessados sobre Olinda. Vocês vão integrar em outro imóvel ao vizinho, Nós né? temos um imóvel ao lado e que possivelmente integraremos os dois. Nós estamos ainda na análise do projeto para ver de que maneira nós faremos. Já pertence à prefeitura? Já pertence. Outro intervalo curto, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O PAC Cidades Históricas é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o PAC Cidades Históricas. Quero saber se esse crescimento urbano desordenado, que predomina hoje, acho que no Brasil inteiro, isso ameaça o patrimônio histórico das cidades? Recife, por exemplo, que vive hoje uma loucura de verticalização, de trânsito, isso ameaça o patrimônio histórico das cidades? Com certeza, é um dos problemas que a gente tem que enfrentar. Os órgãos, nós, como na área de patrimônio, tenta controlar, é a nossa função maior, é exatamente controlar esse crescimento e ordenar em prol da preservação daquele patrimônio, da nossa identidade, que é o que a gente tenta preservar. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, o poder, vamos dizer, econômico é muito feroz no sentido mas a gente tem tentado conviver com isso e tentar, por isso a gente faz legislação e a gente trabalha em cima da lei. O Novo Recife ali beijando o bairro de São José. Pois é, o Novo Recife é uma proposta de empresários que vão fazer uma grande verticalização. O que coube ao IPHAN a fazer foi tentar até o nosso limite, porque nós temos um limite, vamos dizer assim, territorial, de competência federal, que a gente protege. Até esse limite ele está preservado. Então, aqueles galpões, aquela parte de coisa a gente está preservando, mas a partir daí foge a competência do IPHAN e passa então para o poder municipal, né, que é o que controla o solo urbano, é a competência municipal. Então, até aquele momento, a gente já tem delimitado, vamos chamar assim, a nossa área de competência em prol da preservação daqueles monumentos tombados no bairro São José e Santo Antônio. Vamos fechar, Olinda. As bicas também, eu sei que estão entre os monumentos que serão as 4 bicas contemplados, né, pelo PAC, mas há outros. Eu queria que a gente visse rapidamente e... Aí? São Francisco, Francisco, na realidade, aí é a revitalização do adro, do pátio frontal ao convento, onde tem Aí é o MAC? Aí é o MAC, exatamente, que também é o MAC que pretende que é o Museu de Arte Contemporânea. É o Arte Contemporânea e as ruínas do Senado, que se pretende fazer um trabalho de consolidação e de revitalização, inclusive de todo aquele entorno, porque será criada uma nova praça, aquelas escadarias que dão exatamente para a Rua 13 de Maio, há todo um projeto em andamento, não é, de preparação de todo aquele sítio. Tem muitas perguntas aqui dos telespectadores. Antes de fazê-las, me respondam uma coisa. O patrimônio histórico em Pernambuco é subaproveitado? Eu acredito que ainda é. Esse é um grande desafio que eu acho que hoje o patrimônio enfrenta. O problema maior hoje da preservação é o problema da gestão. O tombamento ele não tira propriedade de ninguém, de nenhum coisa. Ele é um título que recai sobre ele, aquele monumento, uma legislação
rigorosa e forte nesse sentido. E, infelizmente, os gestores continuam tendo dificuldades. A nossa maior parte do nosso patrimônio é um patrimônio religioso. E quem são os proprietários continuam sendo os religiosos e com muitas dificuldades financeiras. Então, fica muito dependente do poder público, de um modo geral, Exato. E a gente tem que fazer essa assistência. Esse é um dos grandes problemas, é a gestão. A gente tenta fazer com que esses proprietários façam o trabalho de gestão e se torne esse monumento autossustentável. Você vê, há uma dificuldade, inclusive, da igreja até cobrar ingresso, coisa que é muito comum na Europa ou em outros estados brasileiros. Mas a gente, aqui você não cobra ingresso para fazer. Respostas rápidas, para que a gente possa contemplar o maior número possível de telespectadores. Renê Nascimento. Politicamente falando, o PAC das cidades históricas pode ser bastante eficaz, porém, na opinião dos senhores, há alguma falha no momento em que é posto em prática a execução do PAC? Veja, eu acho que a execução do PAC é um desafio para a área de patrimônio, no sentido, porque o volume de recursos é bastante substancial, no sentido em que, se você levar em conta o passado, que a gente trabalha com recursos minguados e pequenos ao longo do tempo, então o PAC entra como um desafio. E esse desafio, para nós, é muito importante e por isso que a gente tem que nos preparar e dar as mãos, politicamente inclusive, com as prefeituras, com o governo do Estado, para que a gente possa cumprir esse papel importante. Clênio Fernandes, do Vasco da Gama, gostaria que os debatedores falassem mais sobre as igrejas de Olinda. Há previsão de quando serão recuperadas? Bom, as igrejas serão recuperadas tão logo os projetos estejam licitados e as obras comecem. A previsão é que em 2014 essas obras já estejam em andamento. 2014 em andamento, não concluídas. Não, porque as obras durarão, pelo menos teremos um prazo, isso depende do tamanho, porque a cada momento que a gente inicia uma obra aparece um novo problema. Então, aí já temos de sanar aquele outro. Então, a gente não pode fazer uma previsão de... Construir é uma coisa, você pode prever, mas quando você vai recuperar, e principalmente em se tratando de uma obra histórica, a coisa é muito delicada. E depende muito da complexidade de cada obra, Exato. Né? Existem obras que são mais simples, tem outras obras que são mais complexas. Mosteiro de São Bento, por exemplo, além de você trabalhar todo o patrimônio, toda a parte artística do monumento, você vai tratar também a estrutura física, né? Fachadas, coberturas, encanações, modernização das instalações elétricas, toda essa questão, além de consolidação de encostas Exatamente. E qualquer coisa que tem ali na coisa. Então, essas obras todas em Olinda, no período de carnaval? Não há problema. Veja você, este ano tivemos um carnaval em que eu recebi na cidade 2,5 milhões de foliões. Um carnaval tranquilo, não tive um homicídio, não tive uma lesão corporal e não tive um monumento arranhado, porque todo ele foi tapumado e protegido. Então, coisas que antigamente eu tinha estátuas com nariz quebrado, pichado, etc. Este ano, após o carnaval, fiz uma verificação em todos eles e não tivemos o menor dano, tudo completamente protegido e sem dano de maior proporção ou mesmo menor, não houve absolutamente nada. Há 11 anos, nós, IFAM e a Prefeitura de Olinda, a Prefeitura de Recife, de Goiânia e de Igaraçu, firmamos termos de compromisso, visando exatamente a proteção desses monumentos durante o Carnaval. Então, a gente tem termos de compromisso, termos de cooperação, que a gente juntos trabalhamos e até juntamente orientamos a questão da proteção desses monumentos durante o período carnavalesco. E queria rapidamente citar o seguinte, veja que nós temos um grave problema. Olinda histórica é cercada de favelas. Nós tapumamos os monumentos e pela madrugada, muitas vezes, roubam aqueles tapumes para lá fazer barraco. Mas nós tivemos um apoio muito efetivo do comandante da CIATUR, que pôs-se à disposição com suas viaturas, inclusive pela madrugada, em circular pelo sítio histórico, inclusive olhando esse tipo de coisa, com seu policiamento, e absolutamente não tivemos nenhum prejuízo e dano algum. Esdras, da Boa Vista, pergunta para você, Frederico.
uma pergunta que está um pouco fora do tema, mas ele quer saber quando o Museu do Trem será reativado e devolvido à CTTU. O Museu do Trem, devolvido à CTTU. O que Veja, ele pergunta aqui. O prédio hoje é de propriedade do governo do Estado, através da Fundap tem trabalhado, CBTU, talvez? Não, não é a CBTU. Na realidade, o governo do Estado vai fazer o Museu do Trem e algum outro equipamento lá. Tem um acervo já consolidado, o prédio já está praticamente totalmente restaurado, precisa só fazer a parte, parece que de ar-condicionado, eles estão concluindo essa questão para poder reabrir. Eu não sei dizer ao certo quando será reaberto, mas ele já tem bastante o acervo e ver a verificação. A Fundarp poderia responder melhor do que eu. Vamos fazer um parêntese aqui rápido e vamos ver Recife, os monumentos do Recife que vão ser contemplados pelo PAC. A gente pode ver isso rapidamente e depois eu volto aqui para as perguntas dos telespectadores. Mercado de São José. O Mercado de São José ele deverá ser contemplado principalmente as áreas de entorno, né, as áreas de entorno e uma conservação no próprio mercado. Aí a concessão dos militares, se eu não me engano, ela vai ser totalmente recuperada, não só fisicamente, também toda a parte de bens integrados, ou seja, o forro que é belíssimo. São Pedro dos Clérigos já está em obra pelo IFAM, com recursos do IFAM a parte física, mas será feito todos os bens móveis integrados pelo IFAM também. A Matriz Santo Antônio já temos projeto executivo, devemos licitar ainda este ano, já estamos preparando o processo licitatório para iniciar todo o projeto de restauração. O Museu da Abolição, nós vamos recuperar todos, estamos licitando também o projeto, a elaboração do projeto, onde não só pega o casarão como os jardins. O Pátio do Carmo, daí seria toda a parte do pátio e conservação da igreja. Tá? Edvan, de Tegipió, já que a gente estava aí falando do Recife, ele quer saber de você se o IFAM tem conhecimento da situação precária dos sobrados antigos localizados na Rua da Aurora. Há algum projeto para resgatá-los? Na Rua da Aurora, Recife, né? Recife. Veja, aqueles bens, aqueles monumentos, aquele casario, não é tombado pelo IFAM, não é tombado em nível federal, e sim tombado pelo governo do Estado através da Fundarp. Tem um casario, é um conjunto belíssimo, realmente, mas é de competência da Fundarp fazer a conservação ou fiscalizar aquele conjunto. Nós temos ajudado no sentido de, junto com a Fundarp, a gente tem tentado e orientado algumas questões em conjunto, mas a competência deles. Genilson Rodrigues, do Varadouro, ele é ex-presidente da Associação dos Guias de Olinda. Pergunta para o senhor secretário, o elevador panorâmico da Sé está desativado há mais de 5 meses. As pessoas sobem mais de 120 degraus. Qual a desculpa para o descaso com esse projeto? Na realidade, o que houve com o elevador da Sé foi peça queimada. A peça foi reposta, queimou novamente, colocou-se uma outra. Detectamos exatamente que havia um problema de infiltração com esse período de chuvas. Então, e esse serviço não poderia ser feito durante o período de chuvas. Então, o que é que acontece? Como estamos agora começando o verão, o elevador agora mesmo, hoje mesmo, foi um dia que eu tive uma reunião para mandar exatamente adquirir a nova peça, porque aí está, e vamos fazer um serviço de engenharia exatamente para que o elevador volte a funcionar. Então, logo mais, com o verão em pleno funcionamento, o elevador estará também funcionando. O verão está chegando. E o elevador também. Isso eu garanto. Luciano do Espinheiro, uma ponte volante percorre acima de todos os restaurantes que existem em Belém. Também será construída no Recife? Uma ponte? Não tenho conhecimento. Uma ponte volante? Não sei. Alguma coisa que há em Belém, ele quer saber se vai ser construída no Recife. Não, o que tem no Recife são 8 projetos que estão sendo contemplados, nós já listamos aí, mas uma ponte, eu acho que não tem previsão para uma ponte, que eu saiba, não. Vamos ver Fernando de Noronha? Vamos lá. Vamos?
Esse é um projeto que é o Forte de Nossa Senhora dos Remédios, é um projeto onde existe, ele está num processo, ele é tombado em nível federal, e nós estamos trabalhando hoje a consolidação de parte das ruínas, está sem coberta, mas ele vai ser totalmente restaurado e hoje ele se entregue à população de uma forma adequada, acessibilidade em todas as suas questões, trabalhar e com uma aplicação turística. Aí seria o pátio, tanto do palácio como da igreja, são os pátios, que é a Vila de Nossa Senhora dos Remédios. A própria vila ela vai ser toda revitalizada, urbanizada, com fiação elétrica, embutimento, drenagem. Esse é o Forte de Santo Antônio, é uma ruína. Eu quero dizer a vocês que no Fernando Noronha, numa ilha tão pequena, existem 10 fortificações. Então, o sistema de defesa será contemplado nesses 3 fortes, né? O Forte Nossa Senhora da Conceição, que é esse daí, o de Santo Antônio, que foi o anterior, e o Forte Nossa Senhora dos Remédios. Esse é mais um forte. Esse é mais um forte, que chama São Pedro de Baldró, aliás, que seria um dos fortes principais lá. São ruínas, basicamente, mas que vão ser consolidadas e está dado um tratamento paisagístico e urbanístico da área. Joselino Ramos, de Jardim Fragoso, ele quer saber, secretário, se há algum projeto para a recuperação do calçamento da cidade de Olinda. Ele diz aqui que os buracos são muitos. Não há cidade no Brasil que no período de chuva não apresente buraco em suas estradas. Olinda já está totalmente preparada para a chegada do verão e, logicamente, o recapeamento das principais vias. Veja você que na hora que nós colocamos o piche quente, não é? E tapamos o buraco, quando ele encontra água, com uma semana o buraco volta novamente. Então, esta é uma obra que só pode ser feita exatamente em pleno verão. E, logicamente, o verão está chegando e as obras já estão começando de recapeamento. Logo mais ele terá uma Olinda sem buracos. 30 segundos para a pergunta de Amparo. Por que a Prefeitura guarda toda a verba para o Carnaval e não investe na cidade durante o resto do ano? É preciso ver o seguinte, Olinda não tem verba para o Carnaval. O Carnaval, na realidade, é o nosso maior evento cultural do ano. Mas o Carnaval é feito por patrocinador. Nós vendemos as cotas. Olinda não tem recurso para fazer as demais festas. Veja você que agora mesmo, durante o São João, enviei correspondência e entrei em contato com as principais empresas daqui, que sempre foram nossos partícipes e colaboradores, e eles alegam, o São João é tradição no sertão, não é tradição em Olinda. Quer dizer, então, não quiseram investir. Foram para Caruaru, Campina Grande, cidades do sertão, etc. e tal. Então, nossa dificuldade é essa. Tivemos agora um belíssimo sucesso, que foi a Mimo. Mas a Prefeitura praticamente entrou com recurso mínimo, não é? Porque, na realidade, cada grande projeto desse que se apresenta em Olinda, eles trazem um patrocinador, como é o caso da Fliporto, que vem aí, que é uma das maiores feiras de livro do Brasil. Quer dizer, vamos ter o Arte em Toda Parte, financiado também por uma grande empresa, possivelmente por um banco. Quer dizer, Olinda não dispõe de recursos. E eu não vou tirar dinheiro do remédio, da saúde, do encosta que está desabando para fazer festa. Aí, absolutamente. Para a gente terminar, quais são os órgãos que estão aí gerenciando, trabalhando no PAC? Bom, basicamente a gente está fazendo os termos de compromisso, IFAM e Prefeitura, né? O Ministério da Cultura, o IFAM através do Ministério da Cultura através do IFAM e as prefeituras, e no caso o de Fernando Noronha, o governo do estado através da administração do Distrito Estadual de Fernando Noronha. Mas o governo federal só IFAM? Nesse caso, vai representar o PAC das cidades históricas, que seria o IFAM. Tá? Esse seria a coisa. Além disso, a gente precisa ter os parceiros. Os parceiros são os órgãos de licenciadores, não só as prefeituras, os diversos departamentos, as diversas Secretaria de Controle Urbano, Secretaria de Mobilidade, eu acho que são vários outros. E também a gente precisa trabalhar também com algumas entidades, tipo o CELP, Compesa, porque vai ter tratamento de drenagem, de embutimento de fiação, e a gente vai ter que fazer parcerias com esses órgãos para que a gente possa trabalhar concatenados e em frente para que a gente possa trabalhar. Torço imensamente para que dê certo.
Boa Nós noite. também. Boa Muito noite. obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.